programa espírita Caminho do Bem. Oferecimento: Federação Espírita Paraibana, Sociedade Espírita Caminho do Bem e Núcleo de Estudos Espírita. Biografia: A Vida de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, nasceu em Pedro Leopoldo, pequena cidade do estado de Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Filho de operário pobre e inculto, João Cândido Xavier, e de uma lavadeira chamada Maria João de Deus, Chico perdeu a mãe em 1915, quando tinha apenas 5 anos de idade. O pai, passando por dificuldades, entregou alguns de seus filhos aos cuidados de amigos e parentes. Nos 2 anos seguintes, Francisco foi criado pela madrinha e antiga amiga de sua mãe, Rita de Cássia, que, pelas conhecidas histórias, surrava e maltratava o menino Chico, que, numa demonstração de bondade, sempre dizia que ela era uma senhora boa, mas que tinha uma necessidade de surrá-lo. Foi nessa época que ele teve o primeiro contato com a mãe enquanto orava no quintal da madrasta. Sua mãe pediu-lhe que aguentasse os maus tratos, pois Dona Ritinha era sua instrutora, de modo que ele deveria amá-la, já que ela o tornaria forte para as batalhas que enfrentaria. Devido aos contatos com o mundo espiritual, em especial com sua mãe, Chico Xavier era muitas vezes incompreendido, sendo taxado de possuído, e sofreu muito por isso, tendo passado por várias provações. E apesar de tudo, ele mantinha uma intensa calma e benevolência com as pessoas, mesmo quando elas o tornavam motivo de chacota. Quando Chico Xavier tinha 9 anos, seu pai casou-se novamente com Cidália Batista, uma mulher boa e caridosa, que insistiu em juntar todos os filhos na mesma casa, a fim de cuidar deles. Ela tratou todos como se fossem seus, juntamente com outros 6 filhos que teve desse casamento. Por insistência de Dona Cidália, Chico foi matriculado na escola pública, completando o curso primário em 1924, e não voltou mais a estudar. Em 1927, com 17 anos de idade, Chico perdeu a madrasta Cidália e se viu diante da insanidade de uma irmã que descobriu ser causada por um processo obsessivo. No final de 1927, foi fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga, sediado na residência de seu irmão José Cândido Xavier, onde as reuniões se realizavam às segundas e sextas-feiras. No dia 8 de julho de 1927, Chico Xavier fez a primeira atuação no serviço mediúnico em público e em 1931 passou a receber as primeiras poesias de Parnaso de Além Túmulo, que foi lançado em julho de 1932. Em 1931, manifesta-se pela primeira vez o Espírito Emmanuel, que foi o seu protetor espiritual, que lhe preveniu que pretendia trabalhar muito ao seu lado e por um longo tempo, mas que deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec, e lhe propôs mais 3 condições para este trabalho: disciplina, disciplina e disciplina. Em 1932, foi publicado Parnaso de Além Túmulo pela Federação Espírita Brasileira, com coletânea de poesias ditadas por espíritos de poetas brasileiros e portugueses, que obteve grande repercussão junto à imprensa e opinião pública brasileira. As críticas aumentavam ao se saber que o livro havia sido escrito por um modesto escriturário de Armazém do interior de Minas Gerais, que mal completara o primário. O espírito de sua mãe aconselhou-o a não responder aos críticos. Neste período, Chico Xavier ingressou no Serviço Público Federal, como auxiliar de serviço no Ministério da Agricultura, onde muitos anos depois se aposentou por invalidez devido a problemas oculares. Em 1943, surge uma nova entidade espiritual, assinando suas obras com o pseudônimo de André Luiz, responsável por uma magnífica coleção de 11 livros, iniciada com a obra Nosso Lar. Em parceria com o também médium Valdo Vieira, psicografou 17 obras. Além da psicografia, também exerceu mediunidade de psicofonia, vidência, audiência, receitista, entre outras práticas.
Em 5 de janeiro de 1959, por motivos de saúde e sob orientação médica e dos benfeitores espirituais, Chico Xavier foi residir em Uberaba, Minas Gerais, onde prosseguiu as atividades mediúnicas em reuniões públicas na Comunhão Espírita Cristã. Foi nesta mesma época que teve início também a famosa peregrinação aos sábados, quando o bondoso médium, saindo da Comunhão Espírita Cristã, visitava alguns lares carentes, levando-lhes a alegria de sua presença amiga, acompanhado por grande número de pessoas. Ao longo de sua vida, Chico foi acusado diversas vezes de fraude ou viu seu nome envolvido em polêmicas que ele calmamente ignorava, deixando que o tempo cuidasse dos boatos e maledicências. Seu trabalho sempre foi voltado à divulgação doutrinária e tarefas assistenciais, aliadas ao evangélico serviço do esclarecimento e reconforto pessoal aos que o procuravam. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, cedendo todos os direitos autorais de seus livros para organizações espíritas e instituições de caridade desde o primeiro livro. Não aceitava dinheiro arrecadado com a venda de seus livros e vivia apenas com os proventos de sua aposentadoria. Mesmo com a saúde debilitada, Chico prosseguiu na sua condição de um autêntico missionário de Jesus, continuando a comparecer às reuniões do Grupo Espírita da Prece, até que no dia 30 de junho de 2002, em Uberaba, Minas Gerais, Chico Xavier desencarnou em decorrência de parada cardiorrespiratória. Conforme relato de amigos e parentes próximos, Chico teria pedido a Deus para morrer em um dia que os brasileiros estariam muito felizes e que o país estaria em festa. Por isso ninguém ficaria triste com o seu desencarne. O país festejava a conquista da Copa do Mundo de Futebol no ano de seu falecimento. No dia 2 de abril de 2010, data em que Chico Xavier completaria 100 anos, estreou Chico Xavier, o filme, baseado na biografia As Vidas de Chico Xavier, do jornalista Marcel Souto-Maior, dirigido e produzido pelo cineasta Daniel Filho. Pessoas do Brasil inteiro, em todos os níveis sociais, têm encontrado no homem e médium Chico Xavier o exemplo que necessitam para seu reajuste interior e crescimento espiritual, devido ao conhecimento, bondade e abnegação deste homem, que é um presente de Deus para todos nós, enriquecendo-nos com os valores de exemplar cidadão, que trouxe alento e conforto com suas mensagens psicografadas, com palavras de paz e luz, amor e esclarecimento. Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia para vocês, queridos rádio ouvintes, queridos web ouvintes do programa Espírita Caminho do Bem. Gente, vocês não imaginam a alegria, a felicidade que nós estamos sentindo nesse momento ao apresentar esse programa, e queremos aqui avisar a todos vocês, deixar bem claro, o programa Espírita Caminho do Bem de hoje é todo em homenagem a esse homem, a essa criatura de Deus, a esse espírito nobre, a este grande cidadão brasileiro, amante da paz, chamado Chico Xavier. Gente, é indescritível a emoção de falar a respeito de Chico Xavier. Ele não é um líder espírita, como muitas pessoas assim o rotulam. Ele é um exemplo, um homem exemplar, aquele que dedicou sua vida ao próximo, um espírito designado por Deus para testemunhar aqui na terra como é que se pratica o Evangelho do Cristo. Simples assim. E ele, durante toda a sua vida, os seus 92 anos, foram dedicados à tarefa do amor ao próximo. Ele cumpriu aquilo que Jesus pediu: amai-vos uns aos outros. Chico Xavier é exemplo disso. Amou até esquecer de si próprio. Então o nosso programa de hoje é dedicado a Chico Amor Xavier. Particularmente como espírita,
tínhamos muita vontade de conhecê-lo pessoalmente, mas devido às circunstâncias que infelizmente não tivemos essa oportunidade. Conhecê-lo pessoalmente, abraçá-lo, dizer: olá, meu irmão Chico, como vai? Deus te abençoe. Não tivemos essa oportunidade, mas isso não nos entristece, porque no mundo espiritual, quem sabe teremos essa oportunidade. A existência aqui na Terra é apenas um sopro, são alguns instantes na contagem espiritual. Então, o nosso programa de hoje é dedicado a Francisco Cândido de Paula Xavier, que nasceu no dia 2 de abril de 1910. E sua tarefa, a sua missão, foi de promover a paz, o esclarecimento, a consolação. Quando você lê um livro psicografado por Chico Xavier, eu vou dar um exemplo aqui de alguns. Um livro chamado Há 2000 Anos. A continuação dele, 50 anos depois. O livro Ave Cristo. O livro Paulo e Estevão. Gente, nós voltamos no tempo e testemunhamos os acontecimentos reais acerca do momento em que o Cristo estava aqui, acerca da vida de Paulo de Tarso. E aí nós vamos verificar que a diferença daquela época para a nossa agora é muito pouca. O coração humano ainda está muito enegrecido pelas vaidades, pelas paixões. E aí a gente pode fazer um aval, uma análise de consciência. No livro Há 2000 Anos, a gente vai conhecer mais a fundo a personalidade, por exemplo, de Pôncio Pilatos, que nos textos evangélicos a gente só o conhece no momento em que ele lava as mãos, naquele momento triste da condenação do Cristo à cruz infame. A maior antena psíquica do século 20 e 21, Francisco Cândido Xavier. Se você o não conhece, se você gostaria de entender a respeito de Chico Xavier, o movimento espírita possui um acervo enorme de livros falando a respeito de Chico. Mas para que você possa entender ou deseja ter uma pequena noção a respeito deste homem, assista ao filme Chico Xavier e você vai entender mais ou menos o quanto ele sofreu, nunca reclamou. Eu tenho uma notícia aqui para vocês. Vocês prestem atenção. Chico Xavier nunca mentiu na vida dele. Apesar de ser um ser humano, nós muitas vezes não acreditamos, ficamos assim de boca aberta quando passa a notícia na televisão de que alguém achou uma carteira com uma vultosa soma em dinheiro e devolve ao verdadeiro proprietário. É notícia, é um furo de reportagem. Nossa, como é que uma pessoa faz isso? Porque nós estamos acostumados à desonestidade, às falcatruas, ao jeitinho brasileiro. Chico Xavier nunca mentiu na vida dele. O Espírito Emmanuel sempre o acompanhou. E quando da primeira vez que se apresentou para Chico Xavier, diante de um lago, na cidade de Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais, ele deu 3 condições para que Chico pudesse trabalhar com este nobre espírito. E Chico disse qual é a primeira condição. Emmanuel respondeu: disciplina. E qual é a segunda? Novamente, disciplina. E a terceira? Disciplina. E Chico cumpriu, foi disciplinado do início até o fim da sua existência aqui na Terra. Então, meus irmãos, com muito carinho, com muita alegria, com muita emoção, com muita felicidade, o nosso programa Espírita Caminho do Bem de hoje, especial Francisco Cândido Xavier. E a prece, claro, é com ele. Uma mensagem linda. E eu gostaria que todos fizessem uma análise, ouvissem com atenção e colocassem no seu coração essa mensagem de Chico Xavier, através dos bons espíritos.
Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Momento musical espírita. Oferecimento Sociedade Espírita Caminho do Bem. Xavier, obreiro das Minas Gerais, tão grande é tua missão, és o companheiro da paz. Teu exemplo é a maior prova de renovação. Tu vences com a humildade e a caridade no coração. Chico, obrigado pelas comunicações que consolam tantos corações. Todos querem te abraçar. Chico, nunca pensastes que terias um dia um grande dom, a psicografia, a esperança divina nas tuas mãos. Bom Jesus, vai na frente a te guiar, com Emmanuel auxiliar, nessa divina tarefa de ajudar. Ó meu Jesus, nunca ficaremos sós, mesmo Chico distante de nós. É grande nossa gratidão. Obrigado pelas comunicações que consolam tantos corações.
todos querem te abraçar. Chico, nunca pensastes que terias um dia um grande dom, a psicografia, a esperança divina nas tuas mãos. O bom Jesus vai na frente a te guiar, com Emmanuel auxiliar, nessa divina tarefa de ajudar. Ó meu Jesus, nunca ficaremos sós, mesmo Chico distante de nós. É grande nossa gratidão. Você está ouvindo o programa espírita Caminho do Bem. Programa espírita Caminho do Bem no mês de abril. Programa especial em homenagem a Chico Xavier. Programa espírita Caminho do Bem na sintonia fraterna e feliz da Rádio Alternativa J. Almeida, ao som da cidade. Meus amigos, meus irmãos, também temos uma ótima notícia para vocês. Nós agora estamos também no YouTube. Isso mesmo. Você deseja ouvir o nosso programa? Acessa o YouTube e no campo da busca você digita Programa Espírita Caminho do Bem e lá você vai encontrar o nosso programa. Sempre estaremos a atualizar. Estamos buscando aprimorar cada vez mais e nós conseguimos colocar o programa Caminho do Bem no YouTube. E você também pode se inscrever na nossa página no YouTube. Inscreva-se, deixe o seu comentário. O nosso programa lá tem o áudio, claro, do que é transmitido aqui na emissora, mas também você vai ouvir o nosso programa vendo belíssimas imagens, paisagens, aquelas pessoas importantes do movimento espírita, como o professor Allan Kardec, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra, entre outras personalidades, queridos amigos que divulgam a doutrina espírita. E gostaríamos agora de convidá-los para prosseguirmos com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Oferecimento Sociedade Espírita Caminho do Bem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E a nossa lição de hoje? Nossa lição de hoje é aquele exemplo de Jesus, um exemplo que pouco está sendo seguido nos dias atuais por muitos, entre aspas, cristãos, porque Jesus, ele foi muito enérgico nesse momento, mas hoje, como dizia o pastor Neemias Mariem, hoje tem um verdadeiro camelódromo espiritual. Um camelódromo, ou seja, uma verdadeira feira vendendo artigos de fé. Nossa lição de hoje: mercadores expulsos do templo. Vamos à lição. Vendilhões expulsos do templo. Chegaram, pois, a Jerusalém. E, havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam escogitando de que modo o haviam de perder.
porque todo o povo admirava sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Como assevera a lição, nós vamos aqui repeti-la para enriquecer um pouco os nossos insignificantes comentários. Jesus expulsou os mercadores do templo. Jesus expulsou. A sua moral é tão elevada que não precisou chicotear ninguém para expulsar. A moral do Cristo é tão elevada, é tão forte. Ora, se os nossos pais, basta apenas olhar com aquele olhar severo, aquele olhar enérgico, não precisa a gente levar uma surra de cinturão ou de cipó de goiabeira, se bem que isso era em outra época, né? Porque hoje não pode, porque vem toda uma coisa, né, que não pode. Mas eu sou extremamente agradecido às chibatadas que minha mãe me deu, graças a Deus. Mas Jesus, ele foi enérgico. Deste modo, condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Então, o homem não tem, pois, o direito de lhes estipular preço. Mas o que acontece hoje, e eu não tenho medo de crítica, até mesmo dos próprios irmãos espíritas, eu não tenho medo de crítica, porque eu sempre fui um combatente, não no sentido de violência, não no sentido de agressão, jamais, mas no sentido de buscar esclarecer a todos que nos ouvem que vender o nome de Deus e de Jesus é pura sem vergonhice. O programa Espírita Caminho do Bem é um programa popular. Nós aqui queremos e fazemos um programa na linguagem do povo, numa linguagem bem povão. É assim que nós sentimos a necessidade de fazer esse programa. Então, sem meias palavras, Jesus condenou todo tipo de comércio. Naquela época, relata os textos que o comércio era ali, próximo ao templo, mas hoje o comércio está dentro do templo. E naquela época, o que é que eles comercializavam? Pombas, tinham os cambistas. Era um comércio como o que nós conhecemos hoje aqui. É um cachorro-quente, é a venda de CDs piratas. Ali no jardim do templo, da igreja, ou na praça, próximo à igreja, à casa religiosa. Mas hoje estão vendendo dentro dos templos. Mas não estão vendendo CDs piratas. Não estão vendendo galeto, caldo de cana, suco, cachorro-quente. Não estão vendendo isso. Estão vendendo o nome de Deus e de Jesus. É a vassoura do descarrego, é o sabonete do descarrego, é a água santa do Rio Jordão misturado com a da cajepa, é o óleo ungido, é toda uma sem-vergonhice para ludibriar, para enganar, para encher o bolso da vagabundagem que vende o nome de Deus e de Jesus. O nosso programa é povão. É a opinião minha. Carlos Henrique, querem me processar? Me processem. Eu não tenho dinheiro mesmo para pagar processo, então eu fico preso, não tem problema. Um dia eu saio, ou a justiça me solta, ou tiram o corpo e levam para o cemitério. Não tenho medo nenhum, mas é a pura verdade. Você quer ser enganado? Problema seu. Vá e dê o seu dízimo, a sua oferta, como se Deus fosse um banco, como se Deus, olha, você vai me pagar isso aqui, pela uma bênção, pela uma oração, e você vai ter essa oração. Custa tanto. Será que Deus faz isso conosco, meus irmãos? Consulte sua consciência.
Ah, é porque eu fui para aquela reunião e lá, porque eu tinha um comérciozinho pequenininho, aí eu fui, orei e foi bom. Com uma semana depois o meu comércio duplicou, eu tive mais funcionários, consegui comprar uma mansão, consegui comprar 2 carros importados, minha vida financeira melhorou. É para isso que Deus existe, minha gente. Foi para isso que Jesus veio ao planeta Terra. Ele mesmo foi muito claro. O Filho do Homem nem sequer tem uma pedra para recostar a cabeça. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque neste mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, perseverai até o fim e sereis salvos. Aí a sua vida financeira melhorou, comércio, tudo do bom, muitos funcionários, só progresso. Belo dia acaba tudo. E aí, você vai ficar muito irritado com Deus, porque vai vir uma situação financeira no país que vai modificar algumas leis, impostos, e aí você não vai aguentar e vai quebrar. E aí, foi para essa finalidade que ficamos sabendo a respeito da existência de Deus e de Jesus, minha gente? Nós também aqui não estamos convidando você para ser espírita, não. Para visitar a Sociedade Espírita Caminho do Bem, não. O principal objetivo do espiritismo não é nem a comunicabilidade dos espíritos, mas é a transformação moral da criatura humana. Ah, Carlos, mas qual é a moral que você tem para falar isso? Nenhuma. Simplesmente é porque a gente acordou por termos passado por muitas ilusões. E aí quando a gente acorda e observa que a pancada do bombo é outra, então a gente tem o dever moral de orientar, de esclarecer. Ouve quem quer, observa e analisa quem quiser. Sempre prezamos pelo livre-arbítrio. A doutrina espírita, ela preza pelo livre-arbítrio. Você aceita, acredita, se quiser. A justiça divina, ela trabalha de uma maneira que respeita imensamente a nossa vontade, mas que, dependendo de nossas ações, nós vamos ver o resultado. Se utilizamos a nossa vontade para o exercício do bem, que maravilha, que beleza! Estaremos em um verdadeiro céu. Mas se você utiliza o seu livre-arbítrio para o exercício do mal, do erro, dos crimes, não se preocupa, já criastes o teu inferno. Se você comercializa com o nome de Deus e de Jesus, e lembrando bem, nem Deus, nem Jesus, nem a espiritualidade, e para aqueles que acreditam no Espírito Santo, nem o Espírito Santo, precisam de mim para defender eles. Mas não precisa de jeito nenhum. Do mesmo jeito que João Batista vinha alertando e orientando o povo a respeito da vinda de Jesus, ninguém estava nem aí, queria nem conversa, isso é um doido, vive no mato, isso é um louco. Jesus veio e não acreditaram. Ele exemplificou, praticou o bem, ensinou e exemplificou o exercício do amor ao próximo. E não acreditaram, não o aceitaram, como até hoje não o aceitam na sua própria terra. Aí vão prestar atenção no que Carlos Henrique está dizendo. Mas o pouco que nós estamos falando pode em alguém entrar na consciência e aquela pessoa vai refletir. Vamos resumir? Vender o nome de Deus e de Jesus, fazer comércio, inventar produto de cura, de bênçãos, de prosperidade, em nome do Criador e em nome do Mestre de Nazaré, é simplesmente vagabundagem, sem vergonhice, pilantragem. Simples. É preciso que nós repitamos? Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, pois, o direito de lhes estipular preço. Mais uma vez, finalizando a nossa conversa. Essa semana você recebeu o boleto bancário cobrando pelo seu pensamento? Cobrando pelos movimentos que você tem no corpo físico? Cobrando pelo que você está vendo, ouvindo, falando, sentindo o paladar? Ou tocando? Não, porque Deus nos deu gratuitamente. E gratuitamente temos que servi-lo. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E olhos para ver, que veja. Porque muitos terão ouvidos e não entenderão. Muitos terão olhos e não enxergarão.
palavras do Mestre Jesus de Nazaré. Próximo programa Espírita Caminho do Bem, entraremos em um novo assunto, dentro deste capítulo 26, que trata do campo mediúnico. Deus nos abençoe e até lá. Momento musical espírita. Peregrino do amor, vim de longe, vim trazer meu abraço de irmã ao profeta na crença de Cristo, ao gigante na evangelização. Peregrino do amor, é teu nome, Chico Xavier. És farol da doutrina, és a tocha de amor de Emanuel. És pastor a guiar as ovelhas do abismo ao seguro aprisco. És verdade que brota do chão, és o puro evangelho cristão. Nós queremos seguir os teus passos, teus exemplos queremos plantar. Vamos todos, irmãos do Evangelho, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Peregrino do amor, é teu nome, Chico Xavier. És farol da doutrina, és a tocha de amor de Emanuel. Peregrino do amor, é teu nome, Chico Xavier. És farol da doutrina, és a tocha de amor de Emanuel. Continue ligado na sintonia do programa Espírita Caminho do Bem. Movimento Espírita em Notícia. Oferecimento Federação Espírita Paraibana e Sociedade Espírita Caminho do Bem. Movimento Espírita em Notícia, mês de abril. E no dia 2, no ano de 1869, é sepultado no cemitério Montmartre, em Paris, na França, o corpo do professor Allan Kardec. Após o sepultamento do corpo do professor Allan Kardec no cemitério Montmartre, um ano depois, ele é transferido para o cemitério Père-Lachaise. Também no dia 2, em 1901, é fundado o Centro Espírita União, Humildade e Caridade, em Juiz de Fora, Minas Gerais, considerado o primeiro centro espírita daquela cidade. Também no dia 2 de abril de 1910, nasce Francisco de Paula Cândido Xavier, ou Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Ele desencarna no dia 30 de junho de 2002. Claro que todos perceberam que o programa Espírita Caminho do Bem de hoje é em homenagem a Chico Xavier. Já no dia 3 de abril de 1989, o médium Divaldo Pereira Franco recebe o título de cidadão honorário do estado do Piauí. Já no dia 4, em 1919, desencarna William Crookes, pesquisador espírita e membro da Academia de Ciências de Londres. Seu livro Fatos Espíritas, escrito em 1874 e publicado pela Federação Espírita Brasileira, trata da pesquisa realizada com a médium Florence Cook, onde obteve a materialização do espírito Kate King. Nós temos esse livro. E qual foi a missão de William Crookes? Ele foi designado pela rainha da época,
para encontrar fraudes, falhas nesses fenômenos. Ele era cético, ou seja, ele não acreditava e foi pesquisar, como cientista, esses fenômenos. E aí ele escreveu o livro Fatos Espíritas, comprovando a total veracidade e seriedade dos fenômenos de materialização do espírito Kate King. E aqui, gente, um comunicado da Mansão do Caminho, da presidência do Centro Espírita Caminho da Redenção. O nosso irmão Demétrio Lisboa, o presidente do Centro Espírita Caminho da Redenção, comunica aos amigos e interessados que o nosso querido irmão Divaldo Franco concluiu o procedimento cirúrgico com sucesso. Estará em repouso e acompanhado pelos profissionais médicos após a cirurgia. E todos do Centro Espírita Caminho da Redenção e da Mansão do Caminho agradecem a todos o carinho e as orações ao tempo em que eles irão nos atualizar as informações a respeito do estado de saúde do nosso queridíssimo Divaldo Pereira Franco. Pessoal, lembram do primeiro concurso literário da União Espírita Deus, Amor e Caridade, que aqui nós fizemos a divulgação desse evento? Pois é, a União Espírita Deus, Amor e Caridade convida a todos para a entrega da premiação do primeiro concurso literário, que será realizado no dia 22 de abril, a partir das 15h30. Na oportunidade, haverá apresentações musicais e a palestra do nosso queridíssimo José Raimundo de Lima, abordando o tema A Literatura Espírita. Todos estão convidados para prestigiar a arte espírita e adquirir conhecimentos. A União Espírita Deus, Amor e Caridade fica localizada na Rua Índio Piragibe, número 182, no centro da nossa queridíssima capital paraibana. Telefone de contato 3221-8000. Lembrando, dia 22, a partir das 15h30, a palestra com o nosso irmão José Raimundo de Lima, com o tema A Literatura Espírita. E também o evento é para a entrega da premiação do primeiro concurso literário, promovido pela União Espírita Deus, Amor e Caridade. Não percam! Já no dia 29, a partir das 18h20, todos estão convidados para a segunda noite do Cachorro Quente, no Centro Espírita O Consolador. Um cachorro quente delicioso ao preço de R$5, que dá direito também a um copo de refrigerante de 150 ml, música ao vivo. E esse evento, a segunda noite do Cachorro Quente, será realizado logo após a palestra pública e também o momento do passe. Todos estão convidados, levem sua família, prestigiem esse evento. E onde é que fica o Centro Espírita O Consolador? Fica localizada na Rua José Marcelo Costa, número 223, no conjunto Ernesto Geisel. Telefone de contato, prefixo 83 98873 3917 e 98605-1163. Maiores informações dos eventos promovidos ou apoiados pela Federação Espírita Paraibana, dirija-se à Avenida General Bento da Gama, número 555, no bairro da Torre. Ligue 3221-3590 ou acesse o site www.fepb.org.br. Próximo programa espírita Caminho do Bem, mais informações a respeito do movimento espírita. Você está na sintonia fraterna e feliz no programa espírita Caminho do Bem. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Estamos de volta com o programa Espírita Caminho do Bem, aqui na minha, na sua e na nossa Rádio Alternativa J. Almeida, o som da cidade. Meus irmãos, programa Espírita Caminho do Bem no YouTube. Lembrem-se, nosso programa agora está no YouTube. Você acessa o site e lá naquele campo que coloca a busca, você digita Programa Espírita Caminho do Bem. E aí você vai encontrar o nosso programa, vai ouvi-lo, vendo belas imagens da natureza, imagens e fotografias do professor Allan Kardec, de Chico Xavier, de Divaldo Franco, muita coisa bonita, meus irmãos. Acesse o YouTube, faça a busca lá do programa Espírita Caminho do Bem e você vai ouvir o nosso programa a hora que você desejar, estudando conosco a doutrina espírita, o espiritismo, uma nova era para a regeneração da humanidade. Meus amigos, programa Espírita Caminho do Bem especial em homenagem ao nosso irmão, nosso querido Chico Xavier, o homem amor. Tivemos também aí no nosso momento musical espírita só músicas em homenagem a Chico Xavier. Os nossos irmãos do Grupo Acorde, o hino a Chico Xavier, também o nosso irmão Edson Queiroz homenageando Chico Xavier. É uma maravilha, é uma beleza prestarmos uma homenagem a esse exemplo de verdadeiro trabalhador do Cristo. Renunciou tudo, vivia apenas com a aposentadoria do Ministério da Fazenda como datilógrafo. Não teve vida de luxo. Exemplo, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, como Francisco de Assis. Exemplo de renúncia para servir ao Cristo, servindo aos irmãos de humanidade. Meus amigos, meus irmãos, convidamos a todos para estudarmos o Livro dos Espíritos. Estudando o Livro dos Espíritos. Oferecimento Núcleo de Estudos Espíritas da Sociedade Espírita Caminho do Bem. Rua da República, C número, Santa Rita, Paraíba. Livro dos Espíritos que, neste mês de abril, mais precisamente no próximo dia 18, completará 161 anos. Isso mesmo, 161 anos da publicação de O Livro dos Espíritos pelo professor Allan Kardec. 13ª lição, a continuação dela, Contradições entre os Espíritos. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Contradições entre os espíritos. A contradição, aliás, não é sempre tão evidente quanto pode parecer. Não vemos todos os dias homens que, ensinando a mesma ciência, divergem quanto à definição de uma coisa, seja ao empregar termos diferentes, seja ao encará-la sob um ponto de vista, ainda que a ideia fundamental permaneça a mesma? Que se conte, se possível, o número de definições que foram dadas pela gramática. Acrescentamos ainda que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da pergunta. Seria ingenuidade encontrar uma contradição onde há apenas uma diferença de palavras. Os espíritos superiores não se prendem de nenhum modo à forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição da alma. Por essa palavra comportar várias significações, os espíritos podem, assim como nós, divergir na definição que lhe dão. Um poderá dizer que é o princípio da vida, um outro chamá-la de centelha anímica, um terceiro dizer que é interna, um quarto que é externa, e etc. E todos terão razão em seu ponto de vista. Poderíamos até mesmo acreditar que alguns deles, em vista de sua definição, ensinassem teorias materialistas. E, entretanto, não é assim. Ocorre o mesmo em relação a Deus. Ele será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a sabedoria inteligente, o infinito, o grande Espírito, etc. e etc. E, decisivamente, será sempre Deus. Citamos, por fim, a classificação dos espíritos. Eles formam uma escala contínua, desde o grau inferior até o superior. Portanto, a classificação não é rígida. Um poderia estabelecer 3 classes, um outro 5, 10 ou 20, à vontade, sem estar por isso em erro. Também as ciências humanas nos oferecem o exemplo. Cada sábio tem o seu sistema, os sistemas mudam, mas a ciência não.
que se aprenda botânica pelo sistema de Linneu, de Jussieu ou de Tournefort, e não será menos botânica. Deixemos de dar, portanto, às coisas de pura convenção mais importância do que merecem, para nos ocupar daquilo que é verdadeiramente sério. E a reflexão nos fará descobrir, muitas vezes, naquilo que parece mais contraditório, uma semelhança que nos havia escapado à primeira vista. Centelha anímica, princípio da vida espiritual, corpo espiritual, o espírito. Linneu, Jussieu e Tournefort, naturalistas e botânicos, sendo o primeiro sueco e os outros dois franceses. Como é importante, meus irmãos, não iremos cansar de dizer isso, da importância do estudo do Livro dos Espíritos. Nós fazemos o transporte de pessoas através de um aplicativo muito famoso e as pessoas nos perguntam, ao ver que temos dentro do veículo um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, porque sempre estamos constantemente estudando. Então ele fica ali próximo e muitas pessoas perguntam: o senhor é espírita? Eu digo: sim, senhor. Sim, senhora. E eu gostaria de entender o espiritismo. Outras dizem: eu gosto demais do espiritismo. Eu leio muitos livros de Zíbia Gasparetto. Nada contra. Mas nós perguntamos: você já estudou o Livro dos Espíritos? O Evangelho segundo o Espiritismo? O Livro dos Médiuns? A Gênese? O Céu e o Inferno? Não conheço. Então você não vai entender o que é o espiritismo. Nada contra a literatura de Zíbia Gasparetto, dos médiuns que nós conhecemos, do próprio Chico, que não tem comentários para falar a respeito do trabalho de Chico. É um trabalho seríssimo, de muita responsabilidade, idôneo. Mas para que a gente possa entender o que se passa nos livros psicografados por diversos médiuns, é preciso que estudemos a codificação, principalmente o Livro dos Espíritos. Esse que nós estudamos agora, com a segunda parte das contradições entre os espíritos, a 13ª lição da introdução ao estudo da doutrina espírita. Olha, se o professor Allan Kardec, se os espíritos tivessem dado para ele apenas a introdução do Livro dos Espíritos, já estava de bom tamanho. A gente já ia ter uma bela noção. Mas graças a Deus eles trouxeram mais informações. 1019 perguntas elaboradas pelo professor Allan Kardec, respondidas pelo Espírito da Verdade, detalhando diversos assuntos do nosso cotidiano, a respeito de Deus, da comunicabilidade dos espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, das leis que regem o universo, consequentemente a Terra. Nós estudamos e aprendemos com o Livro dos Espíritos. Aí vem o Livro dos Médiuns, logo após, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Mais informações extraídas do Livro dos Espíritos. A doutrina espírita é a terceira revelação de Deus para a humanidade, porque, através da filosofia espírita, nós ficamos entendendo o porquê da vida. Porque sofremos, porquê das tragédias, das catástrofes, porque acontecem as falcatruas, porque acontece a corrupção, porque uns nascem ricos e outros nascem na miséria, porque numa região aquele povo é diferente da nossa região, porque eles falam diferente da forma que nós falamos, para onde iremos após a morte do corpo físico. E a vida continua? O Livro dos Espíritos responde. No aspecto científico, porque prova todos os fenômenos antes tidos como sobrenatural, miraculoso, fora do comum, e tudo faz parte da natureza. Não tem nada de paranormal. Não existe paranormal. É tudo normal. É tudo natural. É interessante como as pessoas preferem tomar aquele suco feito do pó, daqueles suquinhos de pó, né? Que antigamente a gente chamava refresco, jarrão, que suco. Acham mais saboroso e dizem até que é mais nutritivo
do que o suco de uma própria fruta. Então hoje preferem o paranormal do que o normal. Preferem aquilo que é inexplicável, entre aspas, do que estudar o livro dos Espíritos e entender perfeitamente o que ocorre na natureza entre o mundo espiritual e o mundo material. E no aspecto moral, a doutrina espírita tem o Evangelho do Cristo. Os seus ensinamentos morais, de acordo com a doutrina espírita e a sua aplicação para as diversas situações no nosso dia a dia. Um exemplo: fazer aos outros o que gostaria que os outros te fizessem. Quando Jesus diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem pela espada fere, por ela será ferido. Jesus cientificamente dando-nos uma aula de leis, de causa e efeito, ação e reação. Futuramente nós iremos trazer assuntos relativos a isso, a diferença de causa e efeito e ação e reação. Então é o livro dos Espíritos que nos dá segurança no momento da comunicação de um espírito quando este se identifica. Ora, nós não estamos vendo, ele está falando ou escrevendo através de um médium. Mas quem é esse médium? Ele é sério? Ele tem uma conduta moral adequada? Tudo isso nós investigamos e estudamos com a doutrina consoladora do Cristo. Pois bem, meus irmãos, com o advento da doutrina espírita, a cada instante nós vamos nos libertando da ignorância. Não é a partir do momento que você começa a estudar o espiritismo que você se torna uma pessoa melhor. Não, não é assim. Para muitos, a doutrina espírita só presta quando aquela pessoa que é espírita comete um erro. Olha aí, cadê a doutrina espírita? Você não é espírita e você está com raiva daquela outra pessoa? Você não perdoa? Você não está pensando positivamente para ela? Isso acontece muito. Mas devemos lembrar, senhores e senhoras, que somos criaturas humanas. Pelo menos a doutrina espírita mostra tal qual nós somos. E não pensem que a gente fica esquecido das lições no momento em que nós falhamos. Pelo contrário, elas ficam mais claras, dando-nos um puxão de orelha. Não era para você fazer isso, e você o fez. Querem um exemplo? A lição do Cristo. Enxerga o cisco que está no olho do teu semelhante, mas não observa a trave que está no teu. Lembram dessa lição? A todo instante a gente está antenado. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina assim. São os ensinamentos morais do Cristo de acordo com a doutrina espírita e a sua aplicação nas diversas situações do dia a dia. Nós falhamos muitas vezes, mas estamos sempre em busca do melhoramento. Porque o verdadeiro espírita é aquele que trabalha para eliminar as suas más inclinações. Não é aquele já perfeito, não. Mas é aquele que sempre está ali buscando eliminar suas más inclinações, suas falhas, os seus erros. Procurando ser melhor, ser caridoso, ser mais bondoso, ser mais amável com as pessoas. É assim a trajetória daqueles que estudam seriamente a doutrina espírita. Meus amigos, meus irmãos, gostaríamos de agradecer imensamente a todos por esses momentos maravilhosos, que particularmente para nós, para este que apresenta este programa, é o nosso momento de terapia. Quando estamos apresentando o programa Espírita Caminho do Bem, estamos estudando o Espiritismo, vamos fazendo uma análise profunda do nosso eu e vamos observando onde falhamos e onde temos que consertar. Por isso que é muito gratificante apresentar esse programa, é uma alegria imensa. E lembrem-se, nosso programa está no YouTube, ouçam o nosso programa vendo as imagens belas que nós colocamos lá, inscreva-se, deixe o seu comentário, isso é muito importante para que o programa fique lá no YouTube. Acessem a página www.youtube.com.br e no campo da busca você digita o programa Espírita Caminho do Bem, clica na lupa para ela procurar o programa e assim que encontrar, que tem uma imagem do professor Allan Kardec, você clica em cima e imediatamente começa o áudio do nosso programa. E se você quiser ouvir os programas anteriores, continuamos a enviar os links
Basta apenas você enviar uma solicitação através do nosso e-mail psbem2015@gmail.com e pelo nosso WhatsApp, prefixo 98 98897 2085. E você vai ouvir também os programas anteriores. Você está ouvindo o programa Espírita Caminho do Bem. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam redordia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Você está ouvindo o programa Espírita Caminho do Bem. Convidamos a todos nesse momento para, juntos com o nosso irmão Chico Xavier, fazermos a prece de encerramento do programa Espírita Caminho do Bem, especial em homenagem a Chico. Vamos orar? Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra, para o reino divino de Jesus. Que em nome de Deus, que é nosso Pai Celestial, em Teu nome, Senhor Jesus, que és o nosso Mestre, em nome do professor Allan Kardec, em nome do venerando Francisco Cândido Xavier, em nome do nosso irmão Jorge Luiz, do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, de Manuel Viana de Carvalho, de todas as entidades bondosas e amigas que nos assistem nesse momento, rogamos-te, Senhor, em gratidão, a Tua permissão para o encerramento de mais um programa Espírita Caminho do Bem, com Tua santa, divina e eterna paz. Que assim seja, Senhor. Muita paz, queridos irmãos. Deus abençoe vossas vidas preciosas. Muita paz, felicidades e até o próximo programa Espírita Caminho do Bem. Graças a Deus e até lá. Você ouviu o programa Espírita Caminho do Bem. Oferecimento: Federação Espírita Paraibana, Sociedade Espírita Caminho do Bem e Núcleo de Estudos Espírita.